Então, pessoal, nós já falamos ali dessa decisão corajosa que você vai ter que tomar de por que sou candidato e por que as pessoas vão votar em mim. Mas tem um ponto muito, mas muito importante. Muita gente fala, eu sou candidato porque a minha bandeira é uma bandeira muito importante, é uma bandeira que atinge a sociedade, atinge ali o eleitor, e a minha bandeira é a que mais vai se sobressair. Eu ouço muito isso e às vezes eu fico bastante preocupado. Por quê? Porque as pessoas falam de bandeira como se fosse assim, aquilo, sou conhecido por aquela bandeira. Eu vou dar um exemplo para você. A minha bandeira é educação. Educação melhor para todo mundo, educação para a criança. Ou saúde. Uma saúde melhor, uma saúde perfeita. Cultura. A cultura, o Brasil tem que ter cultura, a nossa cidade tem que ter cultura. E eu fico preocupado com isso, porque você vai ter uma triste surpresa. Sabe quantas pessoas vão falar sobre isso? Quando você fala assim, uma saúde melhor para todos, puta, essa é minha bandeira. Pela uma saúde melhor, essa é a minha bandeira. Só que mais 1000 candidatos vão falar a mesma coisa. Aí a pergunta é, por que você falou, eu trabalho por essa bandeira, eu sou a favor dessa bandeira? Por que você acha que as pessoas vão votar em você só porque você está dizendo que você é a favor de uma saúde melhor? Esse é um ponto que você tem que se preocupar bastante. E aí eu tenho uma solução para isso, uma solução bastante interessante. Você precisa se conectar ao eleitor. Então coloca como esse segundo ponto aí, ó. Como que eu faço a minha conexão com o eleitor? Primeiro, tira essa palavra bandeira do seu vocabulário. Tira essa palavra bandeira do seu vocabulário. Não é por aí que nós precisamos ir. Então, pessoal, eu peço para vocês tirarem um pouquinho essa palavra bandeira do seu vocabulário. Vamos usar a palavra causa. E eu vou explicar para vocês por que causa é muito mais palatável. Vocês têm o exemplo, aí, por exemplo, de causa animal. A causa animal sempre tem muito voto, né? Talvez porque o nome seja causa. E por que eu quero usar isso? Porque a causa, ela está muito mais próxima do teu eleitor. A bandeira é muito ampla. Quando você fala educação é muito ampla. Todo mundo quer uma educação melhor. Saúde, todo mundo quer uma saúde melhor. A mesma coisa com a cultura, segurança pública, todo mundo quer melhor. Isso é muito amplo, você não se conecta, você não está resolvendo o problema do eleitor. Principalmente você que vai para uma campanha municipal. E a campanha municipal, para vereador, por exemplo, e para prefeito, é a campanha sola de sapato e aperto de mão. É onde você se conecta diretamente com o eleitor. Ele te encontra na padaria, ele te encontra na rua, ele te encontra na praça, no cinema. E você sempre será cobrado por isso. Então, quando você fala bandeira, é muito amplo. Mas quando você fala causa, e aí eu vou dar um grande exemplo para você, por exemplo, eu estava uma vez em Minas Gerais, fazendo um treinamento desse tipo, e um rapaz falou, poxa, mas a minha bandeira é isso, minha bandeira é saúde por causa do uso de drogas e tal. E eu fiz uma pergunta para ele assim, você tem filhos? Ele falou, eu tenho 2 filhos. Um está na escola e o outro não sei nem se está vivo. Por quê? Porque ele usa drogas, ele está sempre dentro dessas comunidades, se envolvendo com drogas, e toda semana eu tenho que entrar lá e tirar ele de lá e levar para uma casa de recuperação, mas ele não fica. Ele não fica lá e volta para esse movimento de drogas. Essa é a causa que eu estou falando. Esse rapaz falava de bandeira, saúde, porque o usuário, nós estamos tratando de uma pauta saúde, e não só segurança pública, mas principalmente saúde, e ele estava falando, na verdade, de uma causa. Por quê? Porque esse tema está conectado diretamente com aquela pessoa que tem uma pessoa que usa drogas na família, que afeta a família toda. Então, quando ele traz essa causa que está muito próxima e ele entra dentro da casa de um eleitor para falar desse assunto, ele está falando diretamente com a família. Ele está falando diretamente de um problema que aquele pessoal, aquela família tem. Ele se conecta muito mais com o problema daquele grupo familiar. Mas mais do que isso, nós temos que trabalhar em cima de um tripé. O primeiro ponto é, qual a causa que eu defendo? Quando falar o meu nome, está falando do quê?
Em que causa que está falando? Tá, por exemplo, nesse caso, a pessoa que é usuária de droga, então essa é a causa. Você precisa se conectar então agora com um segundo ponto que se chama legitimidade. Não adianta, por exemplo, você falar assim, a partir de hoje eu vou falar de causa animal e você não ter legitimidade nenhuma. A população, o eleitor, vai saber disso, que você não está conectado, que você não conhece daquele assunto. Então esse caso, por exemplo, que eu estava falando para vocês de Minas Gerais, a pessoa, primeiro, ela está na causa porque atinge a família também desse candidato, que iria ser candidato na época, e mais do que isso, ele tem legitimidade, porque toda semana ele está lá tentando tirar o filho dele das drogas, foi ameaçado de morte, leva o filho dele sempre para uma casa de recuperação. Essa pessoa tem legitimidade para falar desse assunto. Então, primeiro, ele entrou dentro da casa da pessoa, se conectou pela causa, junto com aquela família e todas as pessoas que envolvem aquela família, e ele fala assim, eu tenho legitimidade porque eu também conheço esse assunto. Eu sei do que eu estou falando. Então aí, veja que você vai criando um grau de conexão com o eleitor muito importante. E o terceiro ponto desse tripé, e assim, um dos mais importantes é, você não pode sair da casa daquele eleitor, daquela conversa com o eleitor, sem mostrar para ele um projeto. Um projeto, isso. Qual é a ideia que eu tenho para resolver esse nosso problema? Ou o problema que eu conheço? E tenho legitimidade para falar dessa causa. O meu projeto é, então, a partir de agora, eu estou dando um exemplo, tá? A partir de agora, usando esse mesmo exemplo de Minas, eu gostaria que tivesse uma lei que pudesse eu ir lá e internar o meu filho compulsoriamente e falar, você vai ficar aí e você só sai daí quando você estiver recuperado. Veja bem que você se conecta com essas pessoas, então você vai procurar os seus iguais, você conhecendo essa causa, você se conecta com essas pessoas de uma certa forma que depois pode outro candidato vir falar de saúde, pode vir falar do que for. Aquela família, aquele espaço já está conectado com você, com o que você conhece, com a causa que você defende e principalmente ela compartilha do projeto que você apresentou. E aí isso se chama fidelização. Você fideliza não só aquele pai e aquela mãe, mas toda aquela família, aquele núcleo familiar que sofre com aquele problema. E isso eu estou dando só um exemplo, mas a causa animal, por exemplo, ela funciona da mesma forma. Você fideliza o cliente através da causa. Então, eu pediria para você que hoje definiu lá o primeiro passo, eu quero ser candidato e as pessoas vão votar em mim. Você lembra que a gente falou daqueles pontos? Porque tem dinheiro, porque tem político na família, porque sou muito conhecido, tenho uma rede social. É muito importante, quando você fala de rede social, a minha causa está conectada, ou seja, as pessoas que me seguem por causa dessa minha causa, ou elas seguem porque eu canto nas minhas redes sociais e agora você quer ser candidato. Não está conectado. E aí você pode se enganar muito em ter uma rede social muito grande, não está conectado com a tua causa, e você pode ter uma decepção de não tenho muitos votos. Mas eu tenho certeza, se a rede que te acompanha, todas aquelas pessoas que te acompanham, estiver conectado com a tua causa, a probabilidade de sucesso e de vencer uma eleição é muito grande. Então, para fechar esse bloco aqui, vamos deixar essa palavra bandeira um pouco de lado e vamos falar um pouco de causa, que é aquela causa que você traz um pouco mais para baixo, a sua conexão com o eleitor, mostra que você tem condições de falar daquele assunto, porque você conhece do assunto e mais do que isso, você tem um projeto para resolver o problema daquele núcleo familiar. Tá bom? E agora, os próximos blocos serão em cima, dentro desse contexto de causa, legitimidade e projeto. Tá bom? Até a próxima.